Shalom, paz de Jesus, espero que todos estejam bem. Vamos aqui para a nossa meditação sobre o livro de Neemias. Espero que você possa ver primeiro o vídeo de Esdras que eu fiz, tá aí anterior, já foi publicado. Por quê? Porque o livro de Esdras tem tudo a ver com o livro de Neemias e foi Esdras que escreveu o livro de Esdras e de Neemias. Então você assiste lá o livro de Esdras, ok? Então Neemias foi o líder usado por Deus para trazer de Babilônia para Jerusalém o terceiro grupo, né, que voltou para Jerusalém. Os outros dois grupos eu falo lá no vídeo de Esdras. Então, Neemias, diferente de Esdras, ele não era sacerdote, ele era um funcionário público. Ele trabalhava na corte do rei persa, ali, e ele era copeiro do rei. Lembrando que copeiro do rei não quer dizer que ele era como é que se fala? Ele não era um garçom, né, amados? Ele era alguém importante. Ele era um líder que conhecia o rei pessoalmente, que estava com o rei todos os dias, que entendia de todas as bebidas lá que o rei gostava. Quem sabe era ele que, provavelmente era ele que fazia as encomendas dos vinhos e de todas as coisas lá, né, de alto nível que tem nas cortes, né, dos reis. Então ele era um líder ali no palácio do rei ali da Pérsia. E ele então ficou bastante incomodado quando ele soube que o muro de Jerusalém estava ainda destruído, não tinha sido ainda reconstruído. Então ele se incomoda com essa parte. Esdras tinha outra função, né? Deus usando cada pessoa no seu chamado, né? Esdras tinha um chamado de Deus mais para a parte do templo, né? Da reconstrução do templo de Jerusalém e todo o estabelecimento dos sacrifícios, da adoração, da leitura da palavra, né? Mas Neemias se incomodou com os muros de Jerusalém que estavam caídos. Então, Neemias orou e pediu autorização, né, para o rei da Pérsia para que ele fosse para Jerusalém realizar essa construção. E o rei Artaxerxes permitiu, né, a gente vê no capítulo 2, que o rei Artaxerxes permitiu que Neemias voltasse para Jerusalém e que fosse com ele todos aqueles que desejassem voltar para Jerusalém, poderiam ir com ele. Diferente, né, do Esdras orou para que Deus guardasse a viagem deles, né, para Jerusalém, mas já Neemias não. Neemias ele já pensou diferente. Ele pediu ao rei, né, que desse alguns guardas, né, que desse para ele como é que fala assim, a guarda, né, um pouco da guarda imperial para que ele tivesse uma boa viagem até Jerusalém. E eu pesquisei agora, a viagem, né, de Babilônia até Jerusalém era aproximadamente 1.500 quilômetros. E eles faziam essas viagens, né, em aproximadamente 4 meses, bastante coisa, né? Era uma viagem bem longa, como aqui de Brasília até Porto Seguro e ainda mais um pouquinho, né? Então, assim, era uma viagem longa, eles faziam essa viagem de mulas, jumentos, cavalos, camelos, mas a gente sabe que esses animais precisam também descansar, né? Então, eles não podiam viajar à noite, tinha muitos perigos nessa viagem, porque tinha os salteadores no meio do caminho. Então, Neemias, ele
no capítulo 3, ele já começa a fazer mesmo ali a reconstrução dos muros, e ele teve muito sucesso, mas também teve muita perseguição, né? Teve ali os inimigos, né, que moravam ao redor de Jerusalém, os amonitas, Tobias, Sambalate, que eram também líderes ali, invejosos, né, que estavam ali disputando, né, influência naquela região. Eles tentaram impedir, né, Neemias e o povo de Jerusalém de reconstruir os muros, mas eles reconstruíram, e foi tremendo, porque reconstruíram em 52 dias. Eu gosto muito do capítulo 3, que fala de todas as famílias que reconstruíram os muros de Jerusalém. Cada família reconstruía uma parte, e assim em 52 dias eles tiveram grande êxito. Então Neemias foi ali também um líder, né, em Jerusalém, e ele teve que voltar depois para o rei lá da Pérsia, para o seu cargo, e depois que ele voltou lá para a Pérsia, ele ficou um tempo lá, e depois ele voltou de novo para Jerusalém, e Neemias se tornou realmente um líder. No capítulo 5 fala que ele resolveu lá umas questões, né, em que os pobres estavam reclamando dos ricos, né, judeus. Os pobres judeus estavam reclamando dos judeus ricos, e que eles estavam sendo muito duros, né, com eles, tomando até os seus filhos em troca de dívidas, né? E Neemias então repreendeu esses homens e estabeleceu ali uma certa justiça, né, social, que agradava a Deus. E muitas pessoas se levantaram contra Neemias, mas Neemias foi firme, né? Neemias, ele estabeleceu em Jerusalém uma certa organização, na parte não, como eu falei, não sacerdotal, porque ele não era sacerdote, mas na parte da segurança, né? No capítulo 7 a gente vê que Neemias estabelece que haveria então porteiros, seguranças, né, ali em Jerusalém, e ele estabelece então uma certa organização na cidade de Jerusalém. No capítulo 8 a gente vê aqui uma parte que é o próprio Esdras, né, fez um culto ao Senhor, chamou todo o povo, né, de fora de Jerusalém para buscar o Senhor, para ler a palavra de Deus, renovaram a aliança com Deus. E eles então celebraram, né, a festa dos tabernáculos, que havia 70 anos e que eles não celebravam a festa dos tabernáculos. Eles fizeram essa grande festa, esse grande renovo, né, com Deus, e com certeza ali agradeceram a Deus pela volta, né, desse exílio que durou 70 anos. Então, o capítulo 9 fala, né, de um grande arrependimento e confissão de pecados, né, que todo o povo de Israel se reuniu em Jerusalém e fizeram essa busca, né, do Senhor, esse culto ao Senhor, essa renovação da aliança com o Senhor. E vemos então já para o final aqui de Neemias, né, que eles renovaram mesmo a aliança deles com Deus, preparando então a terra de Judá, né, o reino de Judá, que ali agora não ia ter mais rei da linhagem de Davi, né, eles estavam sempre, desde essa época aqui de Neemias até a época de Jesus, se passaram aproximadamente 350 anos, 400 anos. Eles não tinham autorização para ter um rei, né, da linhagem de Judá. Eles estiveram sempre sob o domínio de algum império que estava, né, dominando toda aquela região daquela época. E quando chegou então a época de Jesus, quem estava dominando era o Império Romano. Então eles fizeram um grande concerto com o Senhor no capítulo 9 e 10, e no capítulo 11 apenas fala sobre os nomes de quem moravam em Jerusalém, e eles falam que era assim, era louvada a pessoa, né? A pessoa era elogiada se ela quisesse morar em Jerusalém. E no capítulo 12 fala sobre alguns sacerdotes que vieram ainda, né, para Jerusalém, que estavam ainda na Pérsia,
que antes era a Babilônia, e todos então foram voltando, né? Aqueles, principalmente da linhagem sacerdotal, da linhagem daqueles que eram líderes, né? Foram voltando do reino da Pérsia para Jerusalém, se estabelecendo ali, para estabelecer, né, o templo, realmente os sacrifícios, para tudo isso eles foram voltando e Deus foi abençoando o reino não, né? O povo de Judá foi se estabelecendo ali em Jerusalém e nas cidades próximas, né? E Neemias realmente se estabeleceu como um juiz. Ele foi realmente um juiz. Você vê no capítulo 13 que ele é usado mesmo por Deus para remover algumas coisas erradas ali de Jerusalém, para estabelecer o que era certo a fazer e o que era errado. Então ele foi estabelecido, Neemias foi estabelecido como um governador, né, ali da terra de Judá, como um juiz, e ele era muito temente a Deus, apesar de que ele não era da linhagem sacerdotal, mas mesmo assim, muito temente a Deus, um homem de oração, um homem de fé. Então, é um personagem da Bíblia, né, Neemias, é um personagem que vale a pena a gente estudar esse personagem e ver, né, as características que são muito boas de nós usarmos como exemplo, né, para a nossa vida, e isso é maravilhoso, é muito bom, a gente aprende muito. Então, esse é mais um resumo, né, da minha leitura de 6 meses. Que Deus abençoe a sua vida. Daqui para o final do ano ainda dá para ler muita coisa. Então não desista, em nome de Jesus. Amém? Um abraço.